Bom dia, pessoal. Vamos então começar um capítulo novo aqui do Brincar e a Realidade sobre o uso do objeto, né? Precisei começar hoje um pouco mais cedo, mas estou transmitindo no YouTube, né, onde já vai ficar gravado. Então, quem não conseguir pegar aqui ao vivo já vai ter sim, a possibilidade enfim, de assistir depois, tá? E então já vou começar aqui o compartilhamento e a gente vai falar sobre esse tema novo. Vamos lá. Tá, eu acho que tá para vocês direitinho aqui a tela do capítulo 6. Acho que sim, né? Então vamos lá. Capítulo 6 do Brincar e a Realidade, o uso de um objeto e a relação por meio de identificações. Neste capítulo, propõe um debate sobre o uso de um objeto. Tema análogo da relação com objetos recebeu toda a nossa atenção até o momento. Entretanto, a ideia do uso de um objeto ainda não foi bem analisada nem alvo de estudo específico. Ou seja, ele está fazendo uma diferenciação, né, entre a relação de objeto e o uso de um objeto, né? E aí ele vai falar agora sobre o que seria especificamente esse uso de um objeto. Este trabalho sobre o uso de um objeto é fruto de minha experiência clínica e segue uma linha direta de desenvolvimento traçada por mim. Naturalmente, não posso presumir que outras pessoas acompanharam o desenvolvimento das minhas ideias da mesma maneira, mas gostaria de destacar que existe uma sequência determinada cuja ordem pertence à evolução do meu trabalho. O que tenho a dizer nesse capítulo é extremamente simples. Embora seja fruto de minha experiência psicanalítica, não diria que é fruto de minha experiência psicanalítica de 2 décadas atrás, já que naquele momento eu ainda não possuía a técnica que permitiria os movimentos de transferência que pretendo descrever. Por exemplo, foi somente nos últimos anos que me tornei capaz de esperar pela evolução natural da transferência oriunda da confiança crescente do paciente na técnica e no setting, evitando interromper esse processo natural ao fazer interpretações. E aí a gente já viu, né, gente? É como que o próprio Winnicott ele vai ficando mais e mais cuidadoso, não é? Para fazer interpretações e deixando que esse processo se dê por conta do próprio analisando, né? Como o analisando vai fazendo isso assim de uma forma que ele mesmo possa construir, não é? Os seus insights, né? Isso acaba se tornando mais interessante para o Winnicott do que através da intervenção dele, não é? Que conduz o paciente por uma série de questões. Então, ele fala, então, de não interromper o processo natural do paciente ao fazer interpretações. Ou seja, a clínica winnicottiana passa a ser menos e menos interpretativa, né? E qual que é, assim, o exemplo máximo da clínica interpretativa que a gente pode ter, pelo menos dentro das que a gente tem estudado, a clínica é kleiniana, não é? Que está o tempo inteiro fazendo, assim, interpretações da transferência, tá? Então, devo destacar que estou me referindo ao ato de interpretar e não às interpretações em si. Fico estarrecido quando penso em quantas vezes impedi ou adiei mudanças profundas em pacientes de determinada categoria de classificação devido à minha necessidade pessoal de interpretar, não é? E quantas vezes a gente faz isso, né, gente, de ter essa necessidade que é nossa, não é, de fazer a interpretação, seja para mostrar trabalho, mostrar serviço, mostrar como nós somos inteligentes e como entendemos de psicanálise, e aí a gente impede esse processo natural do paciente, certo? Então, vamos lá.
Quando somos capazes de esperar, o paciente chega à compreensão criativamente e com grande alegria. E sinto mais prazer com isso do que sentia antes por achar que estava sendo esperto. Creio que a principal razão para minha interpretação é permitir que o paciente saiba dos limites da minha compreensão. O princípio é o de que apenas o paciente é quem tem as respostas. Podemos ou não dar espaço para que ele se dê conta de tudo o que sabe ou que tome consciência disso com aceitação. Em contraste ao trabalho interpretativo que o analista deve fazer, diferenciando a análise da autoanálise. Ou seja, não se trata, né, de ser ali um móvel, não é, no consultório que está ali simplesmente deixando que o paciente faça a sua autoanálise. Não é isso, não é? Então vamos ver o que que ele quer. Para que tenha efeito, a interpretação feita pelo analista deve estar relacionada à capacidade do paciente de colocar o analista fora da área dos fenômenos subjetivos. O que vemos em seguida é a capacidade do paciente de usar o analista, e esse é o tema desse capítulo. Olha que interessante, gente, do paciente usar o analista, mas não prescindir desse analista ou não pensar como se o analista não existisse de fato. Permitindo que você botar só esse. Eu não sei se era uma pergunta, mas qualquer coisa é só fazer, não tem problema. Bom, no ensino, assim como para alimentar uma criança, a capacidade de usar objetos é tomada como dada, mas em nosso trabalho, precisamos nos concentrar em desenvolver e estabelecer a capacidade de usar objetos, assim como em reconhecer a incapacidade do paciente de usar objetos quando for o caso, né? Esse objeto que a gente está falando, no caso, é o próprio analista, tá? É na análise de casos borderline que se tem a chance de observar os fenômenos delicados que servem de indício para compreender estados verdadeiramente esquizofrênicos. Com casos borderline, refiro-me àqueles em que o núcleo do distúrbio do paciente é psicótico, embora o indivíduo tenha uma organização psiconeurótica suficiente para apresentar uma psiconeurose ou uma desordem psicossomática, sempre que a ansiedade psicótica central ameace se apresentar em sua forma mais crua. Nesses casos, o psicanalista pode passar anos sendo conivente com a necessidade do paciente ser psiconeurótico, em oposição a louco, e de ser tratado como tal. A análise caminha bem e todo mundo fica contente. A única desvantagem é que ela nunca chega ao fim. Pode ser interrompida e o paciente pode até mobilizar um self falso, psiconeurótico, com o objetivo de dar fim ao tratamento e de expressar gratidão. Mas, na verdade, o paciente sabe que não houve mudança no estado psicótico subjacente e que ele e o analista conspiraram para o fracasso, né? Ou seja, a questão é, você está analisando um paciente e você está vendo questões psicóticas subjacentes, né? Você pode tratar esse paciente como um paciente neurótico, fazendo interpretações e você fazendo uma série de inferências e buscando questões que você faria com um paciente neurótico qualquer. Mas isso aí, como diz o Winnicott, bom, é se enganar e enganar o paciente, não é? Você deveria estar fazendo uma outra coisa. Então vamos lá. Porém, mesmo esse fracasso pode ter valor se for reconhecido por ambos. O paciente é idoso e as chances de morrer por acidente ou doença aumentaram de maneira que o suicídio pode ser evitado. Além disso, foi bom enquanto durou. Se a psicanálise fosse um estilo de vida, poderíamos dizer que esse tratamento cumpriu o seu papel. Contudo, a psicanálise não é um estilo de vida. Todos nós esperamos que nossos pacientes terminem o trabalho conosco e nos esqueçam.
e que descubram que a vida em si mesma é a terapia que faz sentido. Olha que bonito isso, né? Eu acho bacana pensar isso, essa ideia de que, poxa, então o que que a gente quer dos nossos pacientes? Bom, a gente quer que eles terminem o tratamento e que eles esqueçam da gente, porque no fundo essa questão identificatória, né? Essa coisa que eles têm, esse laço, esse vínculo transferencial, em algum momento precisa chegar ao fim, não é? E aí depois da transferência, o que que a gente tem? A gente tem que esse paciente, bom, para ele a gente só é mais uma pessoa, né? E aí, então, essa pessoa que pode ser, então, esquecida. A gente não tem mais essa importância, né, pessoal para o paciente, embora possivelmente o processo terapêutico tenha mudado a vida desse paciente. Ótimo, né? Ele, então, que vai seguir essa vida e a gente fique feliz, então, não de uma forma narcísica, por estar recebendo uma série de elogios e agradecimentos e reparações, mas simplesmente porque a gente fez o nosso trabalho, não é? O nosso trabalho tem a ver também com ser esquecido ao final do tratamento. Ahn, Termino conosco, nos esqueçam, desculpa. Tá. Embora escrevamos artigos sobre esses casos borderline, no íntimo ficamos preocupados quando a loucura que faz parte deles não é descoberta nem encontrada. Busquei colocar isso em termos mais amplos em um artigo sobre classificação. Talvez precise me estender um pouco mais para tratar da minha visão sobre a diferença entre relação de objeto e o uso de um objeto. Na relação de objeto, olha só que importante, gente. Na relação de objeto, o sujeito permite que ocorram no self algumas alterações que nos levam a cunhar o termo catexia. O que é essa catexia, né? A catexia justamente é um investimento libidinal que se faz no objeto, não é? Então, o objeto ganhou significado. Mecanismos de projeção e identificações estiveram em ação. Então, assim, a gente está pensando num primeiro momento onde há uma série de projeções e identificações com esse analista, né, que a gente podia, de uma forma lacaniana, colocar como, né, o sujeito suposto saber, né? Aquele analista, né, que ele vai ter a chave dos nossos problemas, a resposta a tudo. E aí, de repente, fala, não, o analista é só um outro. E o outro sabe de mim muito pouco, porque no final das contas a gente sabe pouco sobre o outro mesmo, porque eu também sou outro para o analista. E aí, gente, é muito importante que realmente a gente pense que os nossos pacientes estejam sendo outros em relação a nós, né? Se a gente acha que a gente está conseguindo ler muito bem esse paciente, que a gente está sacando demais, poxa, eu acho que aí tem alguma coisa errada. No fundo, o paciente é um outro e deve ser visto como um outro na sua radicalidade, né? E aí a gente gostaria que o desenlace, não é? O desenlace de um processo analítico fosse justamente que o paciente também parasse de nos idealizar e de realizar projeções que são muito típicas dos processos transferenciais e passasse então a nos tratar como um outro, tá? Simplesmente um outro que ele não tem acesso e que também não tem acesso a ele, né? E que essa área do seu segredo se mantém preservada, não é? E por isso, então, todo o nosso cuidado no processo analítico para que a gente não vá meter a nossa mão em coisas que não somos nós, mas são simplesmente assim os nossos próprios processos identificatórios e projetivos funcionando no analisando. Então percebam o quanto que é perigoso, não é, para um analista, sobretudo o analista em início, né, da sua atividade, confundir uma convicção que ele tem, não é? E às vezes essa convicção é só fruto de um processo identificatório, como se o analista pensasse: ah, agora eu entendi o que ele está passando. Por quê? Porque eu consigo me ver nesse lugar. Não é? Esse é o lado errado, né? É o lado que normalmente a gente pode criticar a ideia de empatia, mas a ideia de empatia aí já não está sendo vista como a maneira como o Winnicott olha para a empatia. Que a empatia para o Winnicott não é você se colocar no lugar do paciente, não é? Porque se colocar no lugar do paciente é se identificar com ele, e se identificar com ele, claro, é perder
a outra-idade desse paciente, ou seja, quanto que ele é radicalmente uma outra coisa. Né? Então, voltando, mecanismos de projeção e identificações estiveram em ação e o sujeito foi esvaziado, a ponto de algo nele se encontrar no objeto, ainda que seja enriquecido por um sentimento. Acompanhado por essas mudanças, existe algum grau de envolvimento físico, por menor que seja, no sentido da excitação, do clímax funcional de um orgasmo. Né? Nesse contexto, opto por omitir o aspecto da relação que constitui um exercício de identificação cruzada. Devo omitir esse aspecto porque ele pertence a uma fase do desenvolvimento posterior e não anterior à fase sobre a qual me debruço nesse capítulo, ou seja, a fase de afastar-se da autorreferência do self e da relação com objetos subjetivos no âmbito do uso de objetos. A relação de objeto, veja, aqui a relação, não o uso, tá? A relação de objeto é uma experiência do sujeito que pode ser descrita nos termos do sujeito como ser isolado. Então, a relação de objeto, veja, não toma a outridade do outro em sua radicalidade. Vocês entendem quando eu digo isso, a outridade do outro? Faz sentido para vocês? Né? Fica ok? Porque essa ideia de entender que o outro é o outro mesmo, né? O outro é radicalmente o outro mesmo. Ou seja, e o que quer dizer que o outro é outro mesmo? Bom, o outro, então, é um outro sujeito que eu não posso conhecer, mas eu posso supor, né, que está lá, né? Então, esse outro é ambivalente, esse outro, enfim, ele não é um objeto de identificação nossa, não é? E veja o tanto que é comum acontecer isso na clínica, né? O paciente, no movimento transferencial, justamente nos toma por quem não somos. Não somos. E se ele nos toma por quem não somos, quem é esse objeto com quem ele se relaciona? Ah, é um objeto paterno, é um objeto maternal, é um objeto, de certa forma, enfim, que reproduz relações, de rivalidade ou de o que quer que seja, mas não é aquilo que somos de fato. Porque o que somos de fato somos outros, entende? Então, isso é muito importante, porque a gente provoca, de certa forma, primeiro esse movimento para que haja transferência. Como é que a gente provoca? Estando lá, no lugar de analista. Então, a gente espera que haja, num primeiro momento, justamente essa confusão, essa relação de objeto, na qual vai haver uma série de identificações e de confusões e de projeções. E aí, a partir de um certo momento, a gente espera também que essa confusão se desfaça, tá? Então, contudo, quando falo sobre o uso de um objeto, entendo a relação de objeto como uma obviedade e acrescento novas características que envolvam a natureza e o comportamento dele. Por exemplo, para que possa ser usado, o objeto deve necessariamente ser real, no sentido de que faz parte de uma realidade compartilhada e não de um conjunto de projeções. Isso é o que faz, me parece, a imensa diferença entre relações e uso. Veja, a relação de objeto é uma experiência na fantasia, não é? É uma experiência interna do paciente. É uma experiência que a gente consegue observar através do seu discurso, mas que a gente entende que não uma experiência entre dois seres reais, não é? É do paciente com a sua própria fantasia. Enquanto que o uso de objeto é sim um uso que a gente faz, como o uso que a gente faz no brincar, não é? Nos colegas de nossa brincadeira. Percebe como a gente usa as pessoas que brincam com a gente porque elas são reais. Olha que interessante. Se você imaginar que você está, então, vamos imaginar aquele jogo de, sei lá, imaginar um jogo de basquete, uma pessoa jogando com a outra. Por que que esse jogo a gente pode imaginar que é como um uso de objeto, em vez de uma relação de objeto? Que bom, aí aquilo que não se pode esperar, né, aquilo que surge como uma realidade compartilhada do jogo, que é o próprio jogo de basquete, bom, ali é interessante, porque um jogador está querendo justamente ganhar do outro e está querendo fazer
não é? Coisas, enfim, diferentes, tá querendo aparecer e você espera que o outro não haja conforme a tua mente. Porque senão, o que você está fazendo é você está fazendo um processo masturbatório, não é? Você está fantasiando o jogo de basquete e não está jogando. Mas quando você tem um jogador de verdade, bom, aí então acontecem coisas surpreendentes. Por exemplo, você perde o jogo, embora você quisesse ganhar. Entende? Então, é claro que a gente não está falando aqui de uma disputa no processo analítico, mas o que a gente está falando é que o analista, ao se colocar como de fato um outro e negar essa demanda fantasística, porque veja só, a gente está falando o tempo inteiro de eu preciso negar a demanda, mas negar qual demanda? Sobretudo, a demanda de existir para o paciente tal como ele nos fantasia. Por isso que a gente está o tempo inteiro negando essa demanda. Bom, não, eu não sou isso que você está falando, eu sou essa outra coisa e vou agir de uma forma surpreendente. E aí que eu digo a vocês que talvez assim, a gente não pode subestimar o valor da surpresa, né? Da surpresa da ação do analista, entende? Porque ele aparece ali como um outro jogador. E o outro jogador traz coisas novas. O outro jogador não apenas ecoa, não é, a fantasia do paciente, mas ele traz a sua presença física. Ele traz essa presença física para que essa presença seja usada. Mas esse uso do objeto faz com que, então, esse objeto seja um objeto total e não um objeto parcial, fruto, não é, das elaborações fantasísticas do paciente. Tá bem? Então, eu acho que isso já dá uma pista para a gente sobre como se portar na clínica. Vocês não acham? Sim. Eu sou essa coisa, estou aqui, mas eu não respondo a sua demanda. Como é que eu responderia à demanda? Bom, eu responderia a demanda, por exemplo, quando o paciente fala: Ah, eu queria tanto saber o que que eu faço, assim, se eu caso, se eu compro uma bicicleta. E aí você fala: Olha, eu acho que você deveria comprar uma bicicleta. Bom, mas aí você está sendo justamente esse objeto da fantasia do paciente e completando, não é, essa demanda, não é, justamente fazendo aquilo que seria o oposto de você se colocar como, olha, mas como é que eu vou saber se você casa ou você compra uma bicicleta? Porque eu não sou você, não é? O que que eu posso te dizer sobre isso? Eu posso te ouvir, né? Eu posso participar, eu posso jogar, posso te escutar, mas eu não posso decidir as coisas por você, porque senão eu estaria justamente sendo um objeto, em uma relação de objeto, e o que eu espero não é isso. O que eu espero é que você me use, me use da forma como você quiser, mas que você, a partir disso, consiga decidir sozinho se você casa, se você compra uma bicicleta, ou se você compra uma bicicleta. Eu falei né? Porque eu peguei aí já um ato falho meu, que é a ideia de que pô, talvez seja legal casar e comprar a bicicleta, né? Por que não? Vamos lá. Isso é o que faz, me parece, a imensa diferença existente entre relação e uso. Se eu estiver correto, veremos que o debate sobre a relação é um exercício muito mais fácil para os analistas que o debate sobre o uso, já que a relação pode ser examinada como um fenômeno do sujeito, e a psicanálise gosta muito de eliminar todos os fatores ambientais, a não ser quando o ambiente pode ser pensado como um mecanismo de proteção. Porém, não há escapatória na análise do uso. O analista deve levar em conta a natureza do objeto não como projeção, mas como coisa em si mesma. Gente, esse texto aqui, eu acho assim um dos textos sobre técnica mais interessantes que o Winnicott produz, assim, né? Porque, assim, não sei se mais interessantes, porque talvez não seja o mais original, né, o mais, assim, diferente, né, porque quando ele traz as questões não é, do brincar, né, do objeto transicional, tudo isso é muito, assim, novo em psicanálise. Aqui ele está falando coisas que vários outros autores falam das suas maneiras, né? Claro que o Lacan fala a mesma coisa da sua maneira, né? Então, o que eu acho interessante é que me parece fácil de entender isso aqui que ele está dizendo, porque a gente está tendo uma relação de objeto ou a gente está conseguindo realmente se oferecer ao paciente como objeto para ser usado. Bom, se a gente não responder à demanda, a gente vai ser um objeto para ser usado. E aí vai acontecer o que o Winnicott chama, né, do jogo da espátula. O paciente vai, se interessa, né, pega a espátula como um bebê, né, que pega a espátula, põe na boca, brinca e tal, e aí em algum momento se desinteressa por aquela espátula, deixa de lado, vai embora e não volta mais, e é justamente o que a gente espera que aconteça.
Né? Então, por enquanto, posso resumir dizendo que a relação é descrita a partir do sujeito individual, ao passo que o uso só pode ser descrito a partir da aceitação da existência autônoma do objeto ou do fato que ele sempre esteve lá. Né? Então, veremos que são apenas esses os problemas relevantes para nós quando analisamos a área que busco iluminar em minha obra a respeito do que chamo de fenômenos transicionais. Porém, essa mudança não ocorre automaticamente por meio de um simples processo de maturação. Quero chamar atenção para esse detalhe específico. Em termos clínicos, dois bebês mamam no seio. Um deles mama no self, já que o seio e o bebê ainda não se tornaram, para o bebê, fenômenos separados. Outro mama em uma fonte diferente de mim, ou em um objeto que pode ser tratado com indiferença, sem que o bebê seja afetado, a menos que haja retaliação. Mães, assim como analistas, podem ou não ser suficientemente boas. Algumas são capazes de conduzir o bebê da relação para o uso e outras não. Então, gente, o que que a gente está falando aqui? Tanto a mãe quanto o analista deveria estar conduzindo esse paciente da relação de objeto para o uso de objeto. Né? Faz sentido, não faz? Então. Vamos lá. Mas se vocês tiverem dúvida, gente, só perguntar. Aqui está uma coisa relativamente simples de explicar, né? Mas que para quem não está acostumado, né, com esse vocabulário unicotiano, pode ter alguma questão, alguma dificuldade. Então vamos lá. Gostaria de relembrar que a principal característica do conceito de fenômenos e objetos transicionais, segundo o meu modo de ver, é o paradoxo e a aceitação do paradoxo. O bebê cria o objeto, mas o objeto já estava lá, esperando para ser criado e se tornar um objeto investido. Busquei chamar a atenção para esse aspecto dos fenômenos transicionais ao afirmar que, segundo as regras do jogo, todos sabemos que jamais desafiaremos o bebê a responder a questão: você criou ou encontrou isso? Né? Esse é um trecho clássico da obra do Winnicott, que a gente inclusive viu na segunda-feira no nosso curso do Sujeito da Psicanálise. Não sei se vocês estão lembrados, né? Mas a gente estava falando justamente sobre esse ponto. Ou seja, aquilo que é o paradoxo de você criar e encontrar o objeto, né? Criar, descobrir o objeto, porque o objeto, para ser criado, ele precisa estar lá. Entende? Isso é muito curioso, porque a gente consegue criar só aquilo que já está lá, né? Está lá e a gente alucina que ele não está lá, e com isso a gente consegue, então, simbolizar o objeto. O André Green fala isso, sabe? Ele parte dessa parte, ele parte dessa parte, né? Olha que coisa, mas assim, ele sai daí e diz o seguinte: como é que o bebê cria um símbolo para o seio da mãe? Ó, bom, primeiro o seio da mãe precisa existir, precisa estar lá. E aí, o bebê, ao alucinar que esse seio não está lá, consegue imaginar uma situação na qual o seio não estando lá, ainda assim pode ser representado. E aí ele consegue criar, então, um símbolo, uma representação desse seio da mãe. E eu não sei se é aí que o termo semiótico correto seria símbolo, porque não me parece, mas de certa forma a gente pode dizer com tranquilidade que seria um signo, né? Que é criado no lugar do seio da mãe. Então, agora estou pronto para propor minha tese. Contudo, tenho receio de chegar a esse ponto, pois ao enunciá-la, temo que meu texto perca sua finalidade em virtude de sua extrema simplicidade. Eu acho engraçado, né, o jeito que ele escreve. Ele fala assim, porra, eu ia falar para vocês, gente, mas o problema é que se eu falar vai ficar tão evidente que daí eu não sei por que que eu estou escrevendo esse texto, porque, enfim, é uma coisa que é para ser fácil. Vamos lá. Para usar um objeto, o sujeito precisa ter desenvolvido a capacidade de usar objetos. Isso é parte da mudança do princípio de realidade. Ou seja, o uso de objeto tem a ver com o princípio de realidade, porque tem a ver com a suposição de que há algo lá fora, de que o mundo não é um desdobramento das minhas vivências narcísicas. Então, o mundo lá fora é uma outra coisa que não eu, não é? Então, o princípio de realidade precisa estar operando para que eu consiga fazer uso de objeto ao invés de relação de objeto.
Lembre-se, relação de objeto é algo que se dá na fantasia. O uso de objeto é o que se dá de acordo com o princípio de realidade. E para o Winnicott é muito importante que a gente esteja mais e mais ligado ao princípio de ligados ao princípio de realidade, né? Sem abandonar a nossa vida de fantasia, mas entendendo que há uma diferenciação entre uma coisa e outra. Não se pode dizer que essa capacidade, né, do princípio de realidade é inata, nem que seu desenvolvimento em um indivíduo é uma certeza. O desenvolvimento da capacidade de usar um objeto é outro exemplo do processo de maturação, como algo que depende de um ambiente facilitador. Ou seja, a gente só pode usar os objetos, né, se a gente tiver, em primeiro lugar, um ambiente facilitador e depois uma entrada nessa coisa do princípio de realidade. A sequência tem, em primeiro lugar, a relação de objeto e, só no fim, o uso de objeto. Entretanto, uma etapa entre uma coisa, entre outra, não. Entretanto, entre uma etapa e outra ocorre uma das coisas mais difíceis do desenvolvimento humano, ou seja, não, ou talvez o fracasso inicial mais complicado de ser reparado. O que existe entre a relação e o uso é o ato de retirar o objeto da área de controle onipotente do sujeito. Olha só. Ou seja, a percepção do objeto como fenômeno externo e não como entidade projetiva, ou melhor, como o reconhecimento do objeto como entidade em si mesmo. A mudança da relação. Veja só, gente, aí eu só vou fazer um parênteses para dizer aqui. Olha que interessante a gente pensar as relações amorosas a partir da relação e do uso de objeto. Imagine então uma relação amorosa, né, uma relação apaixonada, em que você tem uma relação de objeto. Quando você tem uma relação de objeto, é o sujeito se relacionando com ele mesmo, né? Mesmo que ele tenha ali aquele suporte de fantasia, de projeções, de identificações em uma outra pessoa real. Mas a relação dele é com ele mesmo, né? E a gente quer evitar, né, num relacionamento adulto, né, que a pessoa tenha justamente essa relação completamente da pessoa com a sua própria fantasia. E o lugar para o outro? Bom, o lugar para o outro é outra coisa. Aí a gente precisa ter o lugar para o uso de objeto. Então, gente, se eu perguntar para vocês, vocês preferem que os parceiros de vocês usem vocês ou tenham uma relação com vocês? Nesses termos unicotianos, é muito mais interessante que, de fato, o paciente nos use, né? Ou seja, nos tome como, não é, uma entidade separada, externa, não é, completa, não é, um objeto integral. Então, a mudança, vocês entenderam por quê, gente? Que é melhor a gente ser usado do que a gente ser objeto de uma relação, em qualquer relacionamento? Porque daí a gente é tomado na nossa integralidade, né? Então, um relacionamento entre adultos, a gente espera que haja isso aí. Senão a pessoa ela está numa masturbação mental com ela mesma e tomando a gente ali só como um suporte para sua fantasia, o que normalmente bem insuficiente, né, em qualquer relacionamento. Bom, então é isso, gente. Sejam usados e evitem essas relações de objeto. A mudança da relação ao uso significa que o sujeito destrói o objeto. A partir desse ponto, um filósofo de Torre de Marfim poderia argumentar, eu acho ótimo ele falar isso, um filósofo de Torre de Marfim, né? Aquele lá que está lá na sua Torre de Marfim filosofando e não quer descer, né, ao mundo, enfim. Um filósofo de Torre de Marfim poderia argumentar que o uso de objeto, portanto, não existe na prática. Se o objeto é externo, ele é destruído pelo sujeito. Mas, se esse mesmo filósofo descer da sua torre e se aproximar do paciente, descobrirá que existe uma posição intermediária. Em outras palavras, ele descobrirá que, depois que o sujeito se relaciona com o objeto, o sujeito destrói o objeto à medida que esse se externaliza. E depois disso, pode ser que o objeto sobreviva à destruição perpetrada
pelo paciente. No entanto, essa sobrevivência não pode, a sobrevivência pode não acontecer. Dessa maneira, chegamos a uma nova característica, a teoria da relação de objeto. O sujeito diz ao objeto: eu destruí você, mas o objeto está lá para receber a comunicação. Né? Olha o paradoxo. De agora em diante, o sujeito diz: olá, objeto, eu destruí você, eu amo você. Você tem valor para mim porque sobreviveu quando eu o destruí. Embora ame você, eu o destruo o tempo todo em minha fantasia inconsciente. Olha que coisa mais linda, gente. Eu acho sensacional esse texto aqui. É nesse ponto que a fantasia começa para o indivíduo. O sujeito pode agora usar o objeto que sobreviveu. É importante destacar que o sujeito não destrói o objeto simplesmente porque este está fora da área de controle onipotente. Olha só, olha que importante. Então, eu vou fazer um comentário aqui, depois ele continua explicando, mas veja só, o sujeito está destruindo na fantasia o objeto, não é? Numa relação de objeto. Por que naquela relação parece que ele pode destruir o objeto? Porque ele está no controle da fantasia onipotente. Imagina só o bebê, eu acho que eu sou o mundo, então se eu, na minha cabeça, destruo o objeto deixa de existir. Mas o objeto está fora da área de controle onipotente. E aí, o objeto, na medida em que o bebê o destrói, ele não é destruído de fato, ele sobrevive. E a sobrevivência do objeto é o que dá notícias para o filho, para o bebê, para o paciente, de que então, olha só, não adianta você fazer essa coisa da destruição onipotente do mundo, porque no fundo eu estou aqui e sobrevivo. E se eu sobrevivo, isso significa que você não me controla. E se você não me controla, você vai precisar me tratar como algo que está fora de você e fora do seu controle onipotente. Meus queridos, vou fazer uma coisa que é o seguinte: imaginem só um relacionamento amoroso de novo, não é? Esse relacionamento no qual o tempo todo se está tentando destruir, não é? Aquela pessoa com quem se relaciona, mas essa pessoa, ela pode aceitar essa destruição ou ela pode negar a demanda, não é? E sobreviver à destruição. Bom, se ela sobrevive à destruição, isso passa a notícia, não é, para um dos amorosos que, de fato, estou fora do seu objeto, do seu ambiente de onipotência. Estou fora. Eu sou outra pessoa. Então, meu querido, não adianta você querer me destruir, você não adianta querer fazer as coisas que você faz, essas maldadezinhas, esses sadismos, essas coisas todas que se aplicam, então, ao objeto interno, porque eu vou estar aqui como um objeto externo e vou sobreviver. E na medida em que eu sobrevivo, e claro, isso é parte da tarefa do analista, né? Claro que não é parte da tarefa do namorado, da namorada, porque a pessoa quer ficar te destruindo, então talvez o que você deva fazer é realmente não sobreviver a coisa nenhuma, você cai fora. É a pessoa que vai cuidar da onipotência dela com o analista dela, entende? Mas a gente, enquanto analistas, a gente deve justamente fazer o quê? Sobreviver à destruição, não é? Que precede, não é? A relação de objeto, né? Então a pessoa ela tenta aniquilar o analista. Para que aniquilar o analista? Porque ela não quer que o analista exista como um ser separado. Ela quer que o analista faça parte dos seus conluios, não é? Dos seus conluios da sua fantasia. Mas na medida que o analista se nega a isso, então esse analista causa uma série de angústias para o paciente. O que o paciente tende a fazer? Tende a transformar esse objeto que era externo num objeto interno, né? Através de uma introjeção. E aí, nessa introjeção, então, eu controlo o que o analista fala. Gente, o problema é que tem muito analista que acaba sendo controlado mesmo, entende? Por quê? Porque fica respondendo à demanda. Entende? Então, o que que a gente quer? A gente quer não ser controlado, mas ao mesmo tempo, enquanto a gente mostra que não é controlado, isso vai causar uma série de frustrações, e essa frustração, né, vai voltar provavelmente como assim, uma série de dificuldades que o analisando vai trazer, e aí o analista continua lá. Ele foi destruído, mas continua lá. E aí acontece, então, todas essas frases aqui, né? Claro que de uma forma metafórica, mas é como eu te destruí, mas você está aí, não é? Eu te destruí, mas eu estou te comunicando que eu te destruí.
Então, se eu estou te comunicando, há então um paradoxo, porque se eu te destruir, estou te comunicando, é porque você ainda não foi destruído. Ótimo. Então, o que que eu faço com isso? Bom, então eu posso agora te amar. Não é te amar, porque a gente só pode amar aquilo que está fora. Não é? A gente não vai amar alguma coisa da nossa fantasia. A gente pode até estar apaixonado por questões da nossa fantasia, mas a gente não pode de fato amar, porque amar inclui a ideia da existência de um outro que está fora do meu controle onipotente. A gente não vê isso, né, em relações que fala, nossa, mas que amor doentio, isso não é amor. Isso não é amor. Por que que não é amor? Não é amor porque para ser amor você precisa entender que o outro é outro mesmo. Você só pode amar aquilo que está fora da tua fantasia, não é aquilo que está fora de você. Né? Então, continuando aqui a leitura, além disso, é igualmente importante afirmar o inverso. É a destruição do objeto que o retira da área de controle onipotente. Ótimo, né? Foi o que a gente tinha lido. Desse modo, o objeto desenvolve sua própria vida e autonomia, e quando sobrevive, contribui com o sujeito conforme suas propriedades específicas. Em outras palavras, devido à sobrevivência do objeto, o sujeito pode começar a viver no mundo dos objetos, obtendo ganhos imensuráveis. Porém, o preço pago é a aceitação da destruição em curso na fantasia inconsciente vinculada à relação de objeto. E uma coisa importante, a gente pensar assim, é como ele está falando, não é uma destruição só, né? Aquela coisa de falar, ah, eu matei o pai, né? Eu matei o pai, então por causa disso agora eu consigo ver o pai como uma coisa separada e amar esse pai como outra coisa. Não, eu tenho que estar o tempo inteiro matando esse pai. Eu tenho que estar o tempo inteiro matando essa mãe, o tempo inteiro matando essa pessoa amada, mas matando, e essa pessoa sobrevivendo, e ela estando lá, e então, ou seja, esse é um movimento, não é, de idas e vindas no nosso psiquismo, não é? Então vamos lá. Repito, essa é uma posição a qual o indivíduo pode chegar nos estágios iniciais do crescimento emocional por meio da sobrevivência de objetos investidos que passam pelo processo de serem destruídos porque são reais e de se tornarem reais porque foram destruídos, porque são destrutíveis e prescindíveis. A partir do momento em que esse estágio é alcançado, os mecanismos projetivos ajudam a perceber que o objeto está presente, embora não sejam a razão para a sua presença. Em minha opinião, isso difere da teoria, que tende a uma concepção da realidade externa limitada aos mecanismos projetivos do indivíduo. Ou seja, para muita gente, inclusive aqui eu acho que ele está falando talvez para Klein, é essa ideia de que no fundo tudo é fantasia mesmo, entende? Tudo é fantasia mesmo. Então, não tem muito como a gente tratar dessa ideia de que o objeto externo é externo mesmo, não é? Porque no fundo, mesmo o objeto externo mesmo, ele precisa ser visto através da fantasia, então o que a gente está vendo é fantasia de qualquer jeito. É, mas para o Winnicott tem uma coisa que é o seguinte, essa fantasia ela se revolta, ela se rebela, ela não responde, ela esburaca, ela deixa as coisas assim complicadas. Então, isso é diferente daquela fantasia que simplesmente se dobra aos desígnios, não é, da fantasia do paciente. Então, o que ele está falando é uma coisa diferente disso. Não é como se tudo no mundo é fantasia mesmo. Ah, o abajur. Veja, aí a gente pode pegar uma coisa assim bem concreta para a gente entender essa parte, que é o seguinte. Imagina o bebê, não é? Pega então a espátula, não é? E aí ela tá lá com a espátula na boca, não sei o que e tal, brincando. E aí, de repente ela joga essa espátula. Por que que ela joga a espátula? Às vezes é para testar a realidade dessa espátula. Ela quer saber se essa espátula ela continua existindo ou não. Se a espátula some, o bebê continua no seu movimento onipotente. E aí, no movimento onipotente dele, ele faz coisas desaparecerem. Então, por exemplo, ele quis fazer a espátula desaparecer na realidade, e aí a espátula desapareceu mesmo, e isso confirma para o bebê que ele tem uma onipotência e que ele então consegue controlar as coisas com a força do seu pensamento, inclusive a espátula. Ou seja, o que que a gente pode trazer isso para o processo de análise? Vamos dizer, então a gente traz um paciente, não é? Um paciente, então, adolescente, ele vem, agride o analista e o analista fica chateado e resolve não atender mais esse paciente. O que está acontecendo ali?
esse paciente estava testando a realidade do analista, estava testando se esse analista estava dentro do seu controle onipotente ou se ele estava fora dele, e o analista justamente responde ao paciente com a forma mais assim de confirmação, não é, de que ele de fato controla o analista. Por que que controla o analista? Porque ao destruir o analista foi destruído mesmo. O analista falou: "Ah, eu não vou te atender mais", né? E qual que é o pedaço, né, que a gente tem assim que o Winnicott passa no consultório dele, né? Ele tinha lá uma criancinha que vai lá se consultar, a criancinha quebra todo o consultório dele, porque estava justamente testando a realidade desse consultório. O Winnicott fica puto, sai do consultório e tal, volta, demonstra, fala para a mãe, né? A mãe pergunta: "Ah, nossa, você ficou chateado?" Fala: Claro, você destruiu meu consultório inteiro, né? Tem todo esse problema." Ele fala: "Ai, tá bom, desculpa, tô indo embora." Daí ele vai embora e ele fala: "Tá bem, até a semana que vem." Ou seja, é, eu posso ficar chateado com você, mas eu preciso sobreviver a você, porque senão o meu trabalho não faz sentido, né? Então, eu sobrevivo à destruição do analista que o paciente faz. Então, gente, sobretudo, é muito importante que a gente esteja o tempo inteiro pensando: eu estou conseguindo sobreviver à destrutividade desse paciente? Porque a destrutividade é uma tentativa, não é, de testar o princípio de realidade, não é? Aquilo que some quando eu destruo é porque está no meu controle onipotente. Aquilo que sobrevive quando eu destruo é porque não faz parte do meu controle onipotente e, portanto, tem um estatuto ontológico diferente, um estatuto de existência diferente. Isso que eu não consigo destruir, então, é porque existe lá fora, existe fora de mim, como uma outra coisa. Tá bom? Faz sentido para vocês? Bacana, né? Então, vejam só, tipo, as crianças brincando o tempo inteiro, elas estão tentando destruir as coisas, elas estão tentando testar a realidade das coisas. Então, estou chegando praticamente ao final de minha definição. Entretanto, ainda falta algo, pois não posso dar por certa a aceitação do fato de que o primeiro impulso na relação do sujeito com o objeto, percebido objetivamente, não subjetivo, é destrutivo. Mais cedo usei a expressão com indiferença para permitir que o leitor imagine algo naquele momento, mas sem apontar demais o caminho. O postulado central dessa tese é que, embora o sujeito não destrua o objeto subjetivo, projeção material, a destruição ocorre e se torna uma característica central, uma vez que o objeto é objetivamente percebido, tem autonomia e pertence à realidade compartilhada. Ao menos para mim, essa é a parte difícil da tese. Veja, gente, aqui a gente está pensando que existem duas realidades, né? Uma realidade subjetiva, né? Que é essa realidade que a gente pode pensar de uma maneira intrapsíquica, na fantasia, e uma realidade objetiva. Qual que é a realidade objetiva? É aquela que é compartilhada, né? Aquela que é compartilhada com o objeto. Então, isso não é o Peter Berger e o Thomas Luckmann desenvolvem no livro A Construção Social da Realidade, né, que é um livro que é muito, muito interessante. E, bom, eu acho que essa diferenciação entre realidade subjetiva e realidade objetiva é uma parte central aqui para o Winnicott. Mas vamos lá. Em geral, compreende-se que o princípio da realidade leva o indivíduo à raiva e à reação destrutiva. Porém, minha tese é de que a destruição tem um papel na construção da realidade, colocando o objeto fora do self. Veja, se não tivesse destruição, gente, a gente não conseguiria atingir o princípio de realidade, porque tudo faria parte do nosso self. A destruição é justamente o que permite esse teste, não é? E esse teste que é frustrado justamente porque não se pode destruir tudo. Não se pode destruir o que está fora, não é? O que está fora de nós. Fala, Fábio. Essa questão da destruição para o Winnicott parece que é bastante cara e essa é a distância, talvez algo que marque um pouco a distância dele em relação ao Lacan, ou até o próprio a forma do Freud ver a questão do princípio de morte, né? Porque para o Winnicott a questão da destruição, da violência é como se fosse o outro lado, ou na verdade a lenha da criatividade, né? É meio isso mesmo, ou eu viajei demais? Não sei, né? Tá sem som.
Tá todo mundo? É igual voltou. É estranho. É. Então, não, eu acho que é a minha conexão. Bom, mas pensem que, então, naquela cena do bebê, não é? E aí a gente imagina numa coisa assim mais kleiniana, não é? A coisa da kleiniana, você imagina assim, seio bom, seio mal, e aí o seio mal, o bebê morde, e aí quando morde ele está testando, ele tá justamente querendo testar coisa nenhuma, ele só quer destruir aquele seio. Ele quer destruir aquele seio porque aquele seio é mal, entende? O Winnicott fala mais ou menos. Ele fala, olha, quando a pessoa quer destruir alguma coisa, no fundo, ele está testando só se aquele seio é real. Ele está testando se aquele seio pode ser tomado como um uso de objeto, né, ao invés de ser tomado como um pedaço da sua própria fantasia. Então, gente, a destrutividade aqui não entra como pulsão de morte. E por isso que para o Winnicott a pulsão de morte não faz muito sentido. Porque toda a destrutividade para o Winnicott tem a ver com o teste de realidade. Entende? Então, assim, eu posso querer destruir o outro mesmo, mas no fundo essa agressividade que me descola das coisas, ela é extremamente importante. Isso é um processo de vida, não é um processo de morte. Por isso que o nome pulsão de morte não faz sentido para o Winnicott, porque não tem nada mais vital do que você constituir o outro enquanto o outro mesmo. Entende? Enquanto o outro que está separado de você. É claro que daí a gente pode pensar, talvez, numa pulsão de morte que tem um pouco a ver com essa ideia de dissolução, né? Com essa ideia de assim, eu vou me dissolver no mundo, aquela ideia do sentimento oceânico. Mas a gente tem que pensar a pulsão de morte dividida em duas. Uma que seja essa do sentimento oceânico, e aí, de fato, a gente pode perceber que para o Winnicott pode existir essa pulsão de morte, né? Eu quero me dissolver no mundo. Claro, isso a gente pode chamar de pulsão de morte. Mas, assim, a agressividade não. A agressividade é um outro lado, né, da moeda da libido e que faz todo o sentido do mundo que a gente considere isso como um processo extremamente vital. Entende? Por que que a agressividade é vital? Porque, bom, ela cria um mundo lá fora, ela cria a realidade. Tá? Então, o fato de criar a realidade se de fato, se a gente for pensar por aí, não tem muito sentido da gente chamar de pulsão de morte. Tá bom? Fala, Fábio. Aí é uma viagem por minha conta e risco, eu não lembro, talvez eu tenha comentado em outra situação. Tem um poema em prosa do Baudelaire, se não me engano, se chama Juju do Pauvre, que é o brinquedo dos pobres, acho que é esse, acho que é. E Uhum. ele encontra um mendigo na rua. E aí esse mendigo tá na condição de mendicância, pedindo dinheiro, tá, não sei o quê. E daí ele começa a espancar o mendigo, né? E daí Uhum. esse mendigo começa a apanhar e de uma hora ele se rebela e começa a bater de volta no Baudelaire. Ele sai na mão, o Baudelaire toma a costa do mendigo. Aí ele fala: finalmente você entendeu o que eu queria, que é esse lugar da brincadeira, da energia, né? De uma Uhum. certa forma, isso me lembrou muito essa questão do Winnicott. O Winnicott trabalha com essa questão da violência e da delinquência na criança, né? Como a Tá? criança a todo momento ela vai para a violência e agora eu tive essa ideia justamente para pensar isso na questão de sala de aula, né? Quantas vezes, né? O aluno, isso muito recorrente, né? O aluno ele vem para cima, às vezes você até se assusta, fala, nossa, mas caramba, né? Eu estava aqui quieto, né? O que aconteceu? Mas ele está querendo essa destruição e quantas vezes, quando a gente consegue se desvencilhar ou contornar essa agressividade do aluno, como esse aluno muitas vezes se torna aquele aluno que gosta da sua aula, aquele É, aluno que quer aprender. Você fala, nossa, que engraçado, cheguei aqui, ele está querendo me matar. E não raras vezes isso é engraçado. Às vezes você entra numa sala de aula, primeiro dia o cara quer te matar e nunca te viu. Aí logo em seguida, depois que você contorna isso, ele. e por que que isso acontece? Veja só, se a gente for por aí, a gente imagina assim, o Winnicott ele tem um texto muito interessante, que é o Deprivação e Delinquência, e ele vai desenvolver o seguinte, ele fala, olha, imagine essas crianças que estão chegando da guerra, sem pai, sem mãe, estão indo para os abrigos. Então, de repente, eles chegam lá e parece que a realidade deles foi toda, enfim, é uma realidade traumática. Eles não conseguem viver naquela fantasia terrível, né? Já é difícil viver uma vida assim que você não perde os pais, em que sua cidade não foi toda destruída. Imagina só no caso em que tudo o que você tinha de real de repente evapora. Bom, qual que é a tentativa, então, da pessoa delinquente? A pessoa delinquente, para o Winnicott, ela está mostrando o último sinal de saúde dela. Qual que é o último sinal de saúde dela? Agredir.
agredir. A agressividade, ela é um sinal de saúde, por quê? Porque ela ainda está tentando fazer com que alguma realidade possa ser possível fora da cabeça dela, porque senão ela enlouquece. Então, o sinal de saúde é, então, por exemplo, ele fala, as crianças vão chegar nos abrigos, elas chegam lá, elas começam, em primeiro lugar, elas não sabem muito bem o que está acontecendo, né? Aquilo tudo é muito onírico ainda. Aí, de repente, elas percebem que essas pessoas estão querendo se aproximar delas para querer tratar bem, mas elas podem confiar nessas pessoas, elas não sabem. Confiar enquanto pessoas reais, fora delas, não sabem. Então, o que que essas crianças, esses adolescentes estavam fazendo? Elas começam, então, a agredir o enquadre, agredir, enfim, os vínculos. E por quê? Porque elas agredindo esses vínculos, elas estão testando se esse vínculo é real, se esse vínculo é possível de ser confiado, entende? Então, se as pessoas sobreviviam, né, os cuidadores sobreviviam a esses ataques, então eles passavam a ser pessoas que, de fato, podiam ser, receber sua confiança. Percebem? Então, eu acho que isso faz todo sentido. E quando os filhos da gente, às vezes, atacam a gente também, eles estão querendo fazer isso, né? Ou pessoas, crianças que a gente acabou de conhecer, né? E que são agressivas. Ou, às vezes, até pessoas que, né? Vamos dizer, sofreram muito no amor e, de repente, conhecem alguém e elas, num primeiro momento, são extremamente agressivas. Poxa, elas estão assim, desiludidas, né? São pessoas que estão com dificuldades. Então, às vezes, se você sobrevive, você passa a ser, então, uma pessoa extremamente confiável. Por que que você é confiável? Porque você sobrevive. Porque você sobrevive aos ataques de onipotência. Então, pelo fato de você estar fora, você está livre dos objetos maus dessa criança, dessa pessoa. E aí você tem, talvez, condições de cuidar dessa pessoa. E aí é uma das características principais do cuidado é que você, de fato, seja outro. Tá bem? Então, hoje a gente falou muito sobre agressividade. Adoro essa parte desse texto aqui. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado aí e que a gente consiga seguir adiante na próxima semana, tá bom, gente? Não esqueça que no semestre que vem a gente tem uma matéria toda de Winnicott aí também, vamos conseguir, né, seguir. Um abração, pessoal. Até depois. Tchau, tchau.